nas vidas de todos os dias, as suas melhores nos ensinem o caminho para a eternidade abençoe. Na segredo da sabedoria que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje o tema da nossa pregação é o superpoder do perdão. José era muito obediente. Por quê? Porque ele seguia a lei dos aventureiros. A lei dos aventureiros. Obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. José tinha um lugar especial no coração do seu pai. Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Até que um dia, seu pai Jacó deu um presente para José, uma túnica colorida e bem bonita. E essa túnica era muito especial. E os irmãos dele ficaram com muita raiva e ciúmes. José era um grande sonhador. Um dia José teve um sonho, que ele e seus irmãos estavam pegando um feixe de trigo, e o feixe de José se levantou e o feixe dos irmãos se prostraram diante do feixe de José. E depois José teve outro sonho, em que o sol e a lua e as estrelas se curvaram diante dele. Os irmãos dele ficaram com muita raiva e ciúmes. Até que um dia, o pai de José, Jacó, falou para José e observar os irmãos se eles estavam cuidando bem das vacas, dos carneiros, das ovelhas. Então, quando José chegou lá, os irmãos de José planejaram matar ele. Mas Rubem não queria matar o irmão. Então, ele teve a ideia de jogar o irmão dele no poço. E depois Rubem ainda não queria matar o irmão, ele queria tirar o irmão lá. Então ele foi buscar uma corda. E estava passando uma caravana de ismaelitas. E Judá ainda não queria matar o irmão. Então Judá teve a ideia de vender José. José foi vendido por 20 moedas de prata. E quando isso aconteceu, José tinha 17 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você for José, como estaria o seu coração diante dessa injustiça? Para justificar o sumiço de José, eles inventaram uma mentira. Eles pegaram a túnica bonita de José colorida e mataram um bode. Pegaram o sangue desse bode e jogaram na túnica colorida de José. Sujou ela de sangue. Então eles levaram para o pai Jacó. E quando Jacó viu aquilo, ele pensou que o seu filho José foi despedaçado por um animal feroz. Vamos ver agora na palavra de Deus sobre a mentira. Em João 8,44. Ana Clara, pode ler? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, gente, quem mente é filho de quem? E também diz a Bíblia que Deus é a verdade. Então, a gente tem que sempre falar a verdade, nunca mentira. E então, José, ele foi levado para o Egito e foi vendido por um bom homem, Potifar. Potifar, ele era o capitão da guarda de Faraó. Ele comandava o exército inteiro de Faraó. E José não estava sozinho, ele estava com o anjo do Senhor.
Vamos ver o que diz na Bíblia em Salmos 34:7. Sabe, por favor, pode ler? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e dos livra. Então, gente, a gente precisa ser obediente para o anjo se acampar ao redor da gente. Então, como José era um homem muito bom, de escravo ele virou mordomo. Ele cuidava todas as contas da casa. E José sempre fazia o seu melhor. Sabem por quê? Porque ele seguiu o voto dos aventureiros. Posição para o voto? Por amor a Jesus, Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. farei sempre o meu melhor. Abaixar a posição. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quantos são os frutos do Espírito Santo? 9. Igreja, agora eu vou ensinar uma musiquinha para vocês. Igreja, repete. Mais dos 9 frutos do Espírito Santo: amor, bondade, fidelidade, amabilidade, paciência, paz, alegria, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Potifar era um homem muito bom, mas a mulher dele era muito malvada. Até que um dia, até a mulher perseguia José todos os dias, até que um dia ela agarrou José e José saiu correndo e a túnica ficou com a mulher de Potifar. Então ela inventou uma mentira que falou que José tentou agarrar ela. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que devemos fazer se o mal tentar nos pegar? Fugir, correr, ficar bem longe dele. Por causa da mentira da mulher de Potifar, José foi preso. Mas como ele era um homem muito bom, e ele não estava sozinho, ele estava com Deus, nosso Criador, ele foi promovido para ajudante do carcereiro. E tinha 2 anos na cadeia. Eles estavam falando sobre o sonho que eles tiveram na noite passada. Falando que aquele sonho perturbou eles. E José escutou quando ele estava passando pelo corredor. Ele falou que ele conseguia interpretar o sonho. Então o copeiro contou o sonho para ele. Então José interpretou: daqui 3 dias você será solto e será voltado para seu cargo. Então o copeiro ficou feliz. Quando o padeiro viu que o copeiro ficou feliz, ele quis saber que o seu sonho era bom também, igual ao do copeiro. Então ele contou o sonho. Então também do padeiro, daqui 3 dias você será solto. Ficou feliz, porque ninguém vai conseguir descobrir ele, mas para ser morto. Então ele ficou triste. Então José falou para o copeiro se lembrar dele. E o copeiro esqueceu. Um tempo depois, Faraó teve um sonho, que 7 vacas gordas, bonitas, saíram do rio Nilo. Também saíram do rio Nilo 7 vacas magras e feias. E essas 7 vacas magras e feias engoliram as 7 vacas gordas e continuavam magras. Depois ele acordou, bebeu uma água e voltou a dormir. Depois ele teve outro sonho. 7 espigas boas e cheias brotaram da terra. E brotaram também da terra 7 espigas queimadas pelo vento do sol. E as 7 espigas queimadas pelo vento do sol comeram as 7 espigas boas e continuavam feias. Depois ele acordou, chamou os sábios, os magos, os feiticeiros, mas ninguém sabia. Então o copeiro se lembrou de José na cadeia. Depois de 2 anos, a memória do copeiro era boa, né, irmãos? Vamos ver o que diz na palavra de Deus em Gênesis 41, 9-13. Antônia, mãe, por favor, pode ler? Então disse a Faraó o copeiro-chefe:
Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro enforcado. Então o faraó, ele chamou José. José teve que tomar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo, porque naquela época o faraó era considerado como um deus. Então, quando chegou lá, ele estava bem arrumado. Daí o faraó contou o sonho. Na noite passada, eu tive 2 sonhos, que 7 vacas gordas, bonitas, saíram do rio Nilo. Também saíram do rio Nilo 7 vacas magras e feias. E as 7 vacas magras e feias engoliram 7 vacas gordas, bonitas, e continuavam magras. Depois eu acordei, bebi uma água, voltei a dormir, tive outro sonho, que 7 espigas cheias, bonitas, brotaram da terra. E brotaram também da terra 7 espigas feias, queimadas pelo vento do sol. E essas 7 espigas queimadas pelo vento do sol engoliram 7 espigas boas. E daí, né, José falou, eu não consigo interpretar o sonho, mas Deus, o nosso Senhor, consegue. Então ele fez uma oração pedindo sabedoria para ele poder interpretar o sonho. Então ele interpretou. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas pelo vento do sol significam 7 anos de muita fome. O faraó ficou feliz, porque ninguém mais conseguia interpretar o sonho. Então o faraó promoveu ele para governador do Egito. Só o faraó estava acima dele. Então o faraó trocou ele de roupa, deu os anéis, pulseiras, correntes, porque para ele ser bem visto, porque ele era o governador. E também mudou o nome dele para Zafinate Paneia e achou uma mulher para ele. E quando isso aconteceu, ele tinha 30 anos. Quando começaram os 7 anos de fartura, ele começou a guardar comida, construir mais celeiros para eles se prepararem para a fome que ia vir. Quando chegou os 7 anos de fome, muitas pessoas vieram comprar comida no Egito, porque só o Egito tinha comida, nenhum povo. E também vieram os 10 irmãos de José. Quando chegou lá, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Daí eles se curvaram diante de José. Então José se lembrou do sonho que ele teve, que ele e seus irmãos estavam pegando o feixe de trigo e o feixe dos irmãos se curvaram diante do feixe de José. E aquele sonho se cumpria, porque José ele estava acima daqueles irmãos, porque ele era o governador do Egito. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você faria diante daqueles que te magoaram, feriram, agora que você está no controle? Você se vingaria? Vamos ver na palavra de Deus sobre a vingança. Em Romanos 12, 17 a 21. Maria, por favor, pode ler? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-nos por fazer bem perante todos os homens, se possível, quanto depender dele. Vós tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas sim o mal com o bem. Então, gente, a vingança é de Deus, não é nossa, porque diz a Bíblia que Deus é justiça. Então, José, ele ia fazer um teste para ver se os irmãos dele tinham mudado. Então, José acusou eles de espiões e falaram: não, nós não somos espiões. Somos em 2 irmãos, filhos de só um pai. Então, José falou: como assim? Só estou vendo. Como assim 12? Só estou vendo 10? Então eles contaram a história, que um morreu e um está com o nosso pai. Então eles foram presos por 3 dias. Depois que se passaram 3 dias, eles foram soltos. Menos Simeão. Simeão ficou lá por garantia se eles iam trazer Benjamim. Então quando eles estavam chegando em casa, eles foram abrir o seu saco de comida. Quando eles abriram, o dinheiro que eles compraram no saco estava lá. Então eles ficaram com medo, espantados. Então, quando eles chegaram lá, eles contaram a história para o seu pai. Eles falaram que lá no Egito tinha um homem muito poderoso, governador, que ele vê o futuro, ele preveu a fome e também ele nos acusou de espiões. Então nós falamos: somos em 12, um morreu e um está com o senhor, pai. E daí ele falou: como assim? Só estou vendo 12? Só estou vendo 10? Então o Simeão ficou lá preso por garantia se a gente ia levar Benjamim, para ver se a gente não é espiões. Então Jacó ficou muito bravo com os filhos, porque ele não queria deixar Benjamim para o Egito. Mas quando acabou a comida, Jacó ficou muito triste, porque ele não tinha escolha. Ele tinha que deixar o seu filho ir para o Egito. Quando eles chegaram lá, José, o governador, preparou um banquete, uma mesa cheia de comida, e colocou em ordem de nascimento. Então eles ficaram espantados, porque como ele sabia onde cada um de nós nasceu? Então, em vez de ele prever o futuro, ele também viu o passado. E então, né, o José, quando eles estavam comendo, ele queria fazer o último teste para ver se os irmãos deles tinham mudado. Ele falou para o seu servo pegar a taça de prata dele e colocar no saco de Benjamim. Quando estavam indo embora, os guardas chegaram e falaram: por que vocês roubaram o governador? Eles fizeram um banquete para vocês, que honra, e vocês ainda roubaram dele? Então ele falou: quem roubou seja morto e todos nós seremos escravos no Egito. Então eles abriram saco por saco até chegar no saco de Benjamim. Quando eles chegaram no saco de Benjamim, a taça estava lá. Então todo mundo voltou para a casa de José. Quando chegaram lá, o governador falou: todo mundo pode ir embora, menos Benjamim. Benjamim vai ficar aqui, ele vai ser o meu servo. Então Judá, desesperado, ele clamou, falando: deixe eu no lugar do meu irmão, senão meu pai vai morrer de angústia, porque ele já perdeu um filho, não vai aguentar mais outro. Então José foi aí que ele usou o superpoder do perdão. Ele perdoou seus irmãos, revelou que ele era José e abraçou, beijou os irmãos e chorou. Deus transforma situações negativas em positivas. Vamos ver o que diz na palavra de Deus em Mateus 18, 21 e 22. Mãe, por favor, pode ler? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, gente, quanto que é 70 vezes 7? 490 vezes.
certo? Então, gente, a gente tem que perdoar sempre. Porque se a gente não ser perdoado, Deus não vai nos... Não, se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. E a gente não vai poder ir para o céu. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ir para o céu, levante a mão. Então, vamos ver a oração que Jesus nos deixou. Em Mateus 6, 9 a 13. Sara, por favor, pode ler? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Se a gente não perdoar, nós seremos perdoados. Então, se a gente não vai ser perdoado por Deus. Então, a gente não vai poder ir para o céu e viver para sempre. Vamos entregar o nosso coração a Jesus. Jesus transforma as nossas vidas. Jesus pode curar qualquer ferida. Deus nos ama e quer ver cada um de nós no céu. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Quero chamar as crianças para cantar a música final. Microfone. Desde pequeno, menino José era um Chama o Murilo. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque é fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Nossos irmãos não gostavam de sonhos, nem de sua alegria. Jogaram no poço e venderam o moço por uma micharia. No Egito, escravo se tornou e todo esse tempo ele confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Para decifrá-lo, entrar no escravo, numa paz hebreu. E a José Deus deu uma revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus
relatora. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oração, pela pregação dada nesta noite. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor, leve-nos em segurança para os nossos lares, que nada possa acontecer de ruim. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço todos os nomes, Senhor Jesus. Amém. Amém.